Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Introdução ao Conhecimento e Raciocínio em Inteligência Artificial. Vamos falar agora sobre lógica. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão o que é lógica, lógica proposicional, lógica de primeira ordem, inferência lógica, exemplos de aplicação de lógica em inteligência artificial. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender os conceitos fundamentais de lógica proposicional e de primeira ordem e como elas são aplicadas na inteligência artificial, reconhecer as aplicações práticas da lógica em sistemas de IA, incluindo sistemas especialistas, sistemas de diagnóstico médico e sistemas de recomendação, desenvolver habilidades em modelagem de problemas em lógica, permitindo a representação de conhecimento e a resolução de problemas complexos. A lógica é uma área da filosofia que estuda o caminho correto, que faz o que você tem que fazer pensando nas opções existentes. Quando nós pensamos em lógica, de uma maneira simples e rápida, nós podemos dizer que ela pode ser uma estrutura básica, onde você tem uma entrada, um processamento e uma saída. Ela pode ter uma estrutura condicional, que você vai ter uma entrada, uma pergunta, e dependendo da resposta, você vai ter um fluxo verdadeiro ou um fluxo falso. E você tem a estrutura de repetição, que você tem uma pergunta que, enquanto essa pergunta for válida, ela fica repetindo, fazendo um loop em determinada função. A lógica proposicional é uma das opções que você tem quando a gente fala em ciência da computação, e ela parte de algo específico e ela é muito importante na utilização da inteligência artificial. Inclusive, até deixei essa imagem de propósito, é como se você parte de algo verdadeiro até chegar em algo falso, ou você chegar em algo falso, começar de algo falso e chegar em algo verdadeiro. O que é lógica? Eu trouxe aqui os principais símbolos utilizados. Então, nós temos as proposições, que nós temos o P, o Q e o R, entre outros. Temos o símbolo de negação, conjunção, disjunção, implicação e equivalência. Por exemplo, vamos representar a proposição hoje está chovendo como se fosse a letra P. Então, quando eu penso na letra P, eu estou falando em hoje está chovendo. A negação da proposição hoje está chovendo pode ser representada como a negação e o P. A conjunção das proposições hoje está chovendo e está frio pode ser representada, por exemplo, com o P e o símbolo de conjunção, e o que seria hoje está frio. A disjunção das proposições hoje está chovendo ou está frio pode ser representado com o P do hoje está chovendo, o símbolo de disjunção e o que representa está frio. A implicação da proposição se está chovendo, então está molhado, pode ser representada como o P, que representa hoje está chovendo, o símbolo de implicação e o R, que significa então está molhado. Para fazer uma conclusão dessa leitura que eu acabei de fazer com vocês, dessa explicação que eu acabei de fazer com vocês, eu gostaria de vocês pensassem que quando eu trabalho a questão da lógica proposicional, você vai criando situações conforme a condição. Vamos imaginar que hoje é sexta-feira, bem que podia ser. Talvez que você está me assistindo aí hoje, pode ser sexta. E você pensa assim, se amanhã fizer sol, vamos para a praia? Quem nunca pensou nisso? Quando eu receber, vamos no restaurante tal? A vida toda tem essa ordem, né? Se o meu time ganhar, eu vou comemorar depois. Isso é lógica proposicional. Você tem uma condição e, baseado nessa condição, gera uma situação. Então você tem uma reação. Quando eu penso em inteligência artificial, é exatamente isso.
Quando é gerada uma imagem, quando é gerado um texto, ele é baseado totalmente nessa linha. Por exemplo, no fim do ano eu vou para a Bahia e para o Rio de Janeiro. Significa que eu vou para um e para o outro, ou seja, eu vou para os dois. Olha só, eu vou mudar um detalhe. No fim do ano eu vou para a Bahia ou para o Rio de Janeiro. O texto é igualzinho, a lógica proposicional é a mesma. Muda o comando, o E virou OU. Então agora significa que eu vou ou para a Bahia ou para o Rio de Janeiro. Percebem a diferença? A lógica proposicional é exatamente isso. A lógica de primeira ordem é uma extensão da lógica proposicional. Você pega o conceito da lógica proposicional e joga ela para a primeira ordem, fazendo a execução do que foi pensado e discutido na lógica proposicional. A inferência lógica pode ser dividido em dedutivo e indutivo. É só trazer para a língua portuguesa. Quando é algo dedutivo, é algo que você tem uma premissa anterior para poder ter a situação. E quando é algo indutivo, você não tem uma inferência anterior, porém você tem uma noção, você é induzido a acontecer algo. Por exemplo, você sabe o caminho correto para chegar aqui, no Instituto Monitor. Então, é algo dedutivo. Eu estou vindo aqui com o carro, eu terminei ali de passar no metrô Pedro II, eu sei que eu tenho que virar à direita. Então, isso é uma lógica dedutiva. Agora, eu nunca vim no Instituto Monitor, mas quando a pessoa que me contratou para vir fazer a gravação falou comigo, falou, olha, a gente está perto do metrô Pedro II, você vai perceber que no último farol você vai entrar à direita. Então o que eu vou fazer? Eu não tenho a dedução, mas eu vou pegar, eu nunca fiz esse caminho, mas eu vou ter algo indutivo, eu vou ter uma reação indutiva para poder chegar e poder fazer a gravação aqui. Já a lógica fuzzy, também conhecida como lógica nebulosa, diferente da proposicional, que você tem lá o certo ou o errado, né, o verdadeiro ou o falso, a lógica fuzzy, a lógica nebulosa, ela é a mistura de tudo isso. Ela é literalmente tudo que você pode pensar de incerteza e ambiguidade. Para poder melhorar ainda mais os seus conhecimentos de lógica, seja ela proposicional, primeira ordem, fuzzy, eu trouxe para vocês uma dica de leitura e uma dica de vídeo. Na dica de leitura, eu queria falar um pouco sobre inteligência artificial, que ele traz aí os agentes, né, das fundações computacionais, que é o Foundations of Computational Agents. Ele é feito por David Poole e McWorth. Já na dica de vídeo, ele é um vídeo específico que fala sobre a parte lógica da inteligência artificial. Chegamos ao final de mais uma aula da disciplina de Introdução ao Conhecimento e Raciocínio em Inteligência Artificial, a aula de lógica. Espero que você tenha gostado e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!